cores na aula de artes visuais. Tudo bom com vocês? Professora Miriam de arte. Antes da gente iniciar a aula, lembrando para vocês se inscreverem no canal, né, e assistirem os vídeos. Na primeira aula de artes visuais, tá, que servia para o primeiro e o segundo ano, eu fiz uma base sobre cores. Então, nós iniciamos hoje com a aula do primeiro ano. Primeira coisa que vocês viram foi uma foto, montagem da escultura Nefertiti, de autor desconhecido. Nefertiti foi uma rainha egípcia, muito famosa pela beleza, sabe, pela riqueza, né? Então, eu fiz essa comparação com a nossa supervisora pedagógica, a Meire, né, interpretando o modelo de Nefertiti que improvisei junto com a foto da escultura original, né. Essa aula é exclusiva para o primeiro ano. Eu vou dar umas noções sobre a passagem das artes visuais em alguns períodos históricos, né. E aí, a gente iniciou o vídeo como? Eu mostrando a minha boca que está pintada, o meu olho, a cor dos meus olhos, né? E como tá maquiado. Então, a cor também serve muito para isso. Outra coisa, os egípcios, eles praticamente inventaram a maquiagem. Então, eles davam muito valor, né, à beleza, tanto do homem como da mulher. Então, eles ressaltavam isso com o trabalho de maquiagem também. Aí, você vai estudar esse conteúdo que eu tô passando hoje para vocês no livro de arte. As páginas são das 154 a 159. Ela dá uma noção sobre a historicidade das artes visuais, né? Nefertiti foi um busto feito de calcário, né? Uma relíquia que foi achada quando teve as escavações no Egito. E aí você dá para ter uma noção, principalmente da cor, de como é a cor que eram os egípcios, né, da raça, e a beleza dela, né? Então a gente inicia isso. Esse busto de Nefertiti, ele tá na obra do Paz, do primeiro ano, né, desse ano. Então vocês também estudem. Lá na plataforma eu postei um vídeo, né, do filme Fantasia da Disney. Esse filme, ele liga as cores, as artes visuais com a música, né? E é o Mickey, é uma história do Mickey, que ele vai trabalhar para um feiticeiro e ele acaba roubando os poderes do feiticeiro. É muito interessante, quem não assistiu, assistam, tá? Quando terminar esse vídeo, após vocês assistirem, eu vou passar uma atividade, né, relacionada a tudo. Tanto as obras das pinturas da primeira aula, que foi a retratação da Mona Lisa, e agora de Nefertiti e o filme do filme Fantasia da Disney. Assista, é prazeroso e é lindo, e ele faz uma junção das nossas últimas aulas, que foi música, cênica e agora artes visuais, tá? Então aproveitem para poder apreciar, tá? Nós vamos fazer uma viagem em relação à história, né, das artes visuais e o que ela passa. Aqui eu montei também um cenáriozinho com cores, uma paleta de cores também, para vocês terem uma ideia de como a cor predomina, né? E eu aproveitei e utilizei o preto também, que é a cor neutra, e o branco ali no cantinho. Não sei se chega a vocês verem, mas pelo menos para vocês terem uma noção. O período barroco, tá? Surgiu Roma, foi o primeiro centro que floresceu esse período barroco da arte, no século XVII, né? É um conjunto arquitetônico grandioso, entendeu? Com esculturas em mármore e pinturas com cenas bíblicas. Então, o que acontece? Na Idade Média, né, a história bíblica, para conquistar o público, né, ficou muito em evidência. E o barroco, ele predominou muito em igrejas, né, aquelas coisas arquitetônicas das igrejas, vitrais, esculturas, né. Então, assim, deu esse maior destaque. E aí vinha junto com essas esculturas, né, as cores e a dimensão
das esculturas em relação a isso. Então, quanto mais grandioso, mais assim dramático tinha a escultura, mais destaque era para chamar atenção. No Brasil, né, Aleijadinho foi o ícone, foi o grande artista dessa parte barroca, né, desse período barroco. Ele nasceu em 1730 e morreu em 1814. Quem não conhece a história de Aleijadinho, né, ele é filho de escravos e ele doente, ele foi esculpindo as coisas, chegou um ponto que ele foi atrofiando, né, e quando você vai em Mariana, em Congonhas, lá em Minas, você vê as esculturas dele. Ele chegou a esculpir a Santa Ceia no tamanho original do homem, do meu tamanho, por exemplo, fez a mesa, tudo em madeira, em granito, em mármore, tudinho ali, só esculpindo. Ele esculpiu algumas igrejas e também ele esculpiu a sequência da Via Sacra, né, com o acompanhamento de Jesus. Se vocês tiverem oportunidade de um dia ir conhecer, é uma riqueza maravilhosa. Eu já fui, é lindíssimo, é impressionante. Quando você vai fazer uma viagem para você ver essas obras, né, uma pintura, nem precisa viajar. Você vai ali no museu daqui do Itamaraty, no Museu de Brasília, até no Museu dos Correios. A sede do Correios tem um museu. E aí você olha lá e você vê aquelas coisas antigas, você fala assim, cara, eu vi isso no livro. E, nossa, como é tão real, né? E aí você vê a grandiosidade do artista, como ele consegue passar, né, isso para a tela. Um tempo atrás eu vi, teve uma exposição das obras do Cândido Portinari e eu tive a oportunidade de ver. Então você vê aquela obra lá, sabe, maravilhosa. Cândido Portinari foi um artista plástico brasileiro, né? E aí você vê Tarsila do Amaral, aquele Ibapuru lá, que dá aquela pernona grande que tem. Você olha. Nessas obras de arte, nós temos uma distância. Isso eu já tinha comentado com vocês uma vez. Porque tem obras que são antigas e às vezes o nosso calor, a saliva nossa pode deteriorar uma obra de arte. Claro que também já vi obras assim que você pensa assim, por que a pessoa fez isso, né? Mas o artista, ele tinha essa intenção, né? Então nós temos o transmissor e o receptador, que é o público. Né? Então, lá do conteúdo de cênica, você vê que nós temos, além do teatro, nós temos a música e as artes visuais para transpor isso. Aleijadinho foi esse grande destaque no período barroco aqui no Brasil. Bem, agora, depois de falar do barroco, né, vamos agora para o iluminismo, né? É a reação de ideias iluministas, ideias, né? São a da liberdade política, econômica, né? Defendidas pela burguesia, tá? O que é isso? É o período que era o século das luzes. Então, esse período foi um período que a gente estava no barroco, aquelas coisas mais religiosas, mais dramáticas, né? E aí acaba tendo essa liberdade de se expressar, né? De questionar sobre o que tá acontecendo na sociedade, né? A economia, a política, brigas e guerras. E nisso resplandece as ideias, ilumina, né? O que vem. Então, o que acontece? Predominava mais no século XVIII, valorizando a emoção e a imaginação. Os pintores se aventuravam em viagens exóticas, né, na cultura gótica, tá? Então, o que fazia? A igreja começou a utilizar a arte, sabe, para trazer o público, né? Então, trazer o público para dentro. Então, eles faziam assim como se fosse uma lavagem cerebral nas pessoas. Quando chega o período do iluminismo, dá essa claridade. Peraí, calma, vamos ver aqui o que está acontecendo. Vamos começar a questionar sobre isso, né? E aí os artistas, eles começam a fazer essas manifestações dele na pintura. Um dos destaques é Goya. Nós temos a obra
3 de maio de 1908, né? Goya, um pintor espanhol, ele retrata a guerra civil em Madrid, na Espanha, né? E aí ele vê o quê? Ele, na obra dele, que depois eu vou deixar no link para vocês verem melhor a obra, mas se vocês puderem já ir olhando, facilita mais. O que ele faz? Na obra dele, os soldados estão fuzilando os camponeses. Então, em volta dos soldados e ao fundo, as cores são sombrias, escuras, né? E quando tá no fuzilamento de alguns camponeses, que alguns estão no chão já ensanguentado, tem um que ele fica de braços abertos se rendendo, não mostrando nenhuma resistência, né? E ali ele tá de roupa branca e vem essa iluminação, que é o destaque. O destaque que eles dão, entendeu? Pra ver assim, olha só como tá a história, matando até os inocentes, né? E numa obra de Goya, que ela é toda com cores neutras, você vê ali um vermelho vivo, mostrando o sangue derramado. As obras de Goya são umas obras meio sombrias, muito dramáticas, né? Mas ele retrata isso, é como aqui tá falando, né? É o que? É a liberdade para poder questionar a política e a economia naquele momento, né? E aí você vê o quê? É o século das luzes, de você poder olhar, ver a verdade, ter a certeza que cada obra diz. Então vamos fazer uma comparação. Lembra lá nas minhas aulas de cênica, uma das primeiras, que o Jarso fez uma performance com a música do filme Drácula, que tinha uma iluminação? Então o que o artista ele faz? Ele é o transmissor e você é o receptador. Então, o que vocês fizeram? Pegaram um trecho daquela foto e fizeram um meme com ela. Uns escreveram, né? Matador de onça, o outro, triste demais. É essa a interpretação que esse período faz. É a liberdade de ideias e de imaginação. O artista, ele coloca na tela aquela emoção dele e você interpreta do jeito que quiser. Você vê uma performance que o Jarson fez, cada um pensou de um jeito. Então, vamos dizer que basicamente ali é um período iluminista, é uma cena iluminista, né? É esse período de claridade das emoções, da certeza do que está acontecendo no momento, né? E aí nós vamos para o período romântico, né? Que já vem um equilíbrio, impessoalidade, racionalidade no final do século XIX. A expressão atual e a recente beleza, né? Quando ele fala assim, impessoalidade, né? É uma coisa assim, impessoal. Não, sabe? É minha, é sua, né? Então, assim, vamos viver esse momento. Aí vem as coisas de destaque, de emoção. Por isso que vira e fala assim que é o romantismo. Mas muitas vezes você vê uma obra e você fala assim, ué, mas isso não tem nada de romântico, né? É meio estranho. Aqui nós temos o quê? O Delacroix, né? Que é um pintor francês. Liberdade guiando o povo, em 1830. Nessa obra, o que mostra? Né? É o período que a França está numa guerra, né? E ele mostra o pessoal guerreando. E uma mulher seminua, na realidade ela tá nua, mas ele joga só um paninho aqui para tampar as partezinhas dela, né? Mas os peitinhos dela ficam de fora, desculpa, os seios, né? E ela com a bandeira da França, então ela tá assim, vamos, a liberdade. Tanto que na bandeira da França tem liberté, fraternité, liberdade, fraternidade, outra coisa. Isso é porque eu fiz francês, hein, gente? E eu não lembro nem, só a única palavra que eu recordo é vous voulez parler français? Oui, merci, né? É o que? Você fala francês? Obrigado, né? Essas coisas, né? Oi? É só isso. Então, o que ele faz? Ele mostra o quê? Que é a mulher, né, dando a liberdade, guiando o povo. Vamos ser livres. É o que nós estamos querendo nesse atual momento. Ser livre de tudo. Podermos respirar. Então, olha só, primeiro ano. Lembra que eu comentei sobre as comédias e as tragédias gregas, né? E na comédia grega, eu tenho a peça Lisístrata,
que ela fala da greve dos sexos. Por que que faz a mulher ter destaque nisso? Porque ela cansada nesse período da guerra, lá da Grécia, que morriam os maridos, os pais e os filhos, ela resolve fazer o quê? Reunir as mulheres para tentar a liberdade, a paz reinar na Grécia. Aí o que que ela faz? Ela simplesmente se junta para todas as mulheres daquele estado fazer uma greve de sexo, fechar as pernas. Então a mulher, o que que ela tem muito esse símbolo na cultura artística, né? E também em outras culturas, dessa coisa de guiar uma nação, de procriar, gerar novos líderes, pessoas fortes. E nessa obra de liberdade, é a liberdade guiando o povo, né? E a simbologia dela, tá nua, é para chamar a atenção. No meio da guerra, todo mundo lá guerreando, pá, metendo bala, metendo faca, metendo estar. Aparece uma mulher, entendeu? Toda posuda, com a bandeira do país, mostrando, então, o que que é isso? É o equilíbrio dessa coisa que divide entre a disputa e a ambição. E ela entra nesse meio para poder guiar, né? E Delacroix, as obras dele, você olha assim, você vê muita beleza, né? Mas quando você analisa bem em cada obra, ele tem um questionamento. Ele simplesmente cutuca ali, ó, é bonito, mas presta atenção nisso. Tá acontecendo isso com o nosso país. Tá acontecendo isso com o nosso povo. Então, quando você bate o olho na obra, né? Igual, por exemplo, eu olho para essa cadeira aqui, aí eu olho, falo assim, nossa, que lindo! Uma cor preta, um amarelo limão, um laranja, um amarelo ovo, não, um amarelo limão e um amarelo laranja. Um amarelo ovo, desculpa, um amarelo ovo. Aí você olha e fala assim, nossa, muito bonito, mas vamos analisar cada detalhezinho. Então, vamos ver aqui. O que que eu quis? Coloquei o preto para dar aquela quebra da neutralidade, porque aí o preto ao fundo, ele vai dando destaque à tonalidade. E aí no meio eu coloco esse amarelo limão para dar esse destaque. E aí vem o amarelo ovo. Então, assim, qual é a minha intenção? É de chamar a atenção para você. O meu foco ideal é essa cor que eu quero que você tenha destaque. Então, quando você começa a analisar, olha, já ficou um pouco sem graça. Mas se eu jogo aqui, ele acaba chamando mais atenção do que o outro. Então, muitas vezes, Delacroix, ele fez isso. E quando você analisa, você vê como está a situação. Então, olha só. Esse período romântico, então vamos fazer assim, uma comparação, se eu não estiver enganada, da obra Independência ou Morte, de Victor Meirelles. Lá no Rio Ipiranga, cavalaria, todo mundo bonito, todo mundo lindo, porque quando no século passado, que essas políticas, essas autoridades iam para caravana, para viajar para outros lugares, vocês estão vendo agora na novela Novo Mundo, essa situação, entendeu? Hoje você leva teu celular, tira uma foto, pá, você registrou aquele momento. Então eles levavam o quê? Um pintor, né? Um escriba, um escrivão, né? Para eles escreverem as coisas. Aí, assim, quando você vai analisar a história real mesmo, Dom Pedro estava numa diarreia tremenda. Ele estava naquela caravana ali, meu Deus do céu, num jegue, entendeu? Aguentando com aquela dor de barriga lá, meu filho, uma situação braba. Mas aí ele recebe a carta, entendeu? E teve que decretar a independência ou morte. Agora, vem me dizer se o pintor, que era pago pelo rei, ia pintar ele ali num jegue todo borrado de cocô. Não ia. Né, de fezes, não ia, todo cagado, não ia. Então fez aquela beleza toda. Quando você analisa aquela obra gigantesca, porque essa obra é enorme, e você vê cada detalhezinho, o rio passando, você vê
o romantismo imperando ali, a beleza das cores, das luzes. Você vê um pouco do iluminismo, mas por dentro tem uma questão política ali no meio. Se você for analisar cada um, a cara de cada um que está ali tem expressões diferentes, angústias diferentes, reações. Ao fundo você vê os camponeses parados, olhando, o que está rolando, o que está acontecendo lá. Ele, o retratista, ele caprichou no momento, mas ele analisou todo o detalhe do que estava acontecendo naquilo. Então, é o momento que você tem a liberdade de expressar aquele teu momento com um fundo de verdade. E nós vamos para o realismo, que é a influência da igreja. A influência da igreja diminui. A burguesia capitalista são mantidas pelo governo. Então, o que acontece? A igreja, o poder dela diminui um pouco, entre aspas, né? E tudo é custeado pelo governo. E cresce o número de artistas que rejeitavam essa visão do mundo romantista, né? Então, quando eu tenho essa coisa aqui da expressão atual, da beleza e tal, no realismo ele já deixa isso de fora. E no realismo já vai entrando o quê? A fotografia. Que aquele... Vamos dar um exemplo. Eu acabei de falar do pintor Victor Meirelles em relação à independência ou morte. Quando entra a fotografia, já não pode mais mentir. Não pode mais fingir. Tirou a foto, pá! Tá aí a real intenção. A verdadeira intenção, né? Então, é a representação da realidade reforçada pela fotografia. Um dos primeiros a fazer isso, né, é o Félix Nadas, de 1820 a 1910. Ele foi o primeiro fotógrafo que ele colocou a fotografia como arte. E aí foi o que nós fizemos, e a diretora dessas aulas, a Natália, fez brilhantemente. Nós pegamos uma obra de arte e fizemos uma reprodução, né, e tiramos a foto. E ali você vê, né, a fotografia comparando com a verdade, que é uma obra de arte. E nós fizemos a releitura. É o que muitos fazem, muitos. Espero que vocês tenham gostado, tá? Até a próxima, para a gente poder finalizarmos e voltarmos tranquilamente, em paz, ao vivo. Beijos, querido.